Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Sou o presbítero Rodrigo, congrego na Assembleia de Deus. Venho da parte do Senhor trazer uma palavra que Ele ordenou ao meu coração para a igreja neste momento que vivemos. Eu quero ler com os irmãos no livro de Eclesiastes que escreveu Salomão, no capítulo número 12 e no versículo número 14, que diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Também quero, em sequência da leitura, ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 10, que assim diz: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E também no versículo 34, concluindo, diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Queridos, a palavra do Senhor nos fala aqui acerca dos tempos os quais vivemos. O Senhor, meus irmãos, ordena-me a falar à igreja do Senhor neste momento. Infelizmente, a igreja do Senhor tem dormido, a igreja do Senhor tem brincado, a igreja do Senhor, não generalizo, porque há pessoas que temem a Deus, há pessoas ainda que vivem numa vida de oração, numa vida de santidade, se resguardando deste mundo. Mas observamos, meus irmãos, que muitos se apostataram da fé, muitos se corromperam, muitos se venderam por causa dos interesses. A palavra do Senhor ela é eficaz, a palavra do Senhor ela é fiel. A palavra do Senhor é verdadeira e não volta vazia. Há muitos, meus irmãos, que estão brincando com o evangelho, falam como crente, cantam aparentemente como crente, alguns até se vestem como crentes, mas não têm uma vida de cristão genuíno na palavra do Senhor e na santidade divina. Observem, meus irmãos, que o pecado cresce na humanidade. Os seres humanos estão a cada dia zombando de Deus, fazendo desdém das coisas do Senhor. Muitos se entregaram às paixões deste mundo, pessoas que zombam de Deus em festas, zombam de Deus em seus vídeos, zombam de Deus em suas programações, até ditas humorísticas, entre aspas. Observamos, meus irmãos, que Deus tem observado tudo, pois a palavra do Senhor diz que os seus olhos são como chama de fogo. A palavra do Senhor diz também que ele é onisciente. A palavra do Senhor também diz que o Senhor está atento a todas as obras dos homens na terra. E a palavra do Senhor também diz que o de Deus ninguém pode escarnecer. Você pode até zombar, você pode até achar que Deus não está vendo, ou até mesmo que Deus está vendo, mas Deus não está agindo. Mas Deus tem todas as obras desta terra patente aos seus olhos, e todo o controle está em sua mão. E a justiça do Senhor vem, e a justiça do Senhor veio, e a justiça do Senhor virá. Observe, meus irmãos, a provação que o Senhor está enviando na terra não é só na área econômica, não é só na área política, mas é também na área religiosa. Observamos, meus irmãos, que o pecado tem entrado dentro das igrejas. Vemos, meus irmãos, que catástrofes estão acontecendo na área política brasileira, também na economia brasileira e também mundial. Vemos, meus irmãos, que o juízo de Deus veio. Vemos, meus irmãos, que isso costumo dizer que é apenas a sombra do dedo de Deus. Isso não é nada diante dos juízos que virão. Irmãos, Deus chamou o homem para uma audiência. Deus chamou a terra para uma audiência. Há muitos que já foram sentenciados e não estão mais entre nós. Há muitos que Deus está dando uma segunda chance. Há muitos, meus irmãos, que já partiram. E muitos até mesmo julgam que foram salvos, mas não foram salvos. Muitos estão partindo achando que herdarão o reino do céu, mas não herdarão, sofrerão grande decepção. Muitos acham que muitos partiram e estão na morada com Cristo, mas não estão. Mas você está julgando, pregador. Não, não estou julgando. Há muitos que têm uma vida profana, mas têm uma aparência de piedade, mas enganam a muitos. Irmãos, muitos na igreja estão brincando de ser cristãos. Muitas lideranças, meus irmãos, estão brincando com a casa do Senhor. Observe
Observe, meus irmãos, o que ocorre dentro da igreja. Olha os escândalos que têm se levantado. É a avareza, é a soberba, é uma idolatria ao homem, é uma idolatria. Tudo que eu faço é para agradar A, para agradar B, senão meus interesses não são atendidos. Eu não consigo galgar aonde eu quero, eu não consigo atingir meu objetivo. Observa, meus irmãos, que muitas pessoas estão sendo consagradas por interesse. Antigamente, homens eram consagrados porque eram cheios do Espírito e tinham uma chamada do Senhor. Hoje não, tudo dá um jeitinho. Se você tem uma boa gorjeta na casa de Deus, se você dá um dízimo bom, você tem ali uma promoção. Hoje, meus irmãos, está uma bagunça. Vemos, meus irmãos, que muito desses pecados que acontecem na igreja é o que? Falta de pregação contra o pecado. Não se fala mais de inferno. Não se fala mais de pecado, não se fala mais de arrependimento, tudo agora é voltado para as coisas dessa vida. Obviamente que Deus tem obra em nossa família, obviamente que Deus tem portas a abrir, obviamente que Deus tem coisas a fazer nesta terra em nossa vida, é salvação de parente, é cura de enfermidade, porta de emprego não importa, mas Deus ele está preocupado com a vida de santidade e com a salvação de muitos, cujas pessoas estão com desdém pelas coisas do céu. Hoje as pessoas não estão olhando, muitos nem ligam mais para o arrebatamento. Aliás, poucos se fala sobre arrebatamento nas igrejas, falta oração, são poucos que oram, não generalizo, ainda há pastores que fazem missões, ainda há igrejas que evangelizam, ainda há igreja, há homens que vão nas praças, ainda há homens que vão em presídio, ainda há pessoas que vão até mesmo evangelizar em hospitais, vão pregar a palavra do Senhor. Agora há pessoas, meus irmãos, que estão voltadas a interesses. Hoje é um tal de coach, hoje é uma técnica para pregar. Satanás não respeita o tempo e o curso que você fez após graduação religiosa, não. Satanás está pouco preocupado com isso. Por isso podemos ver que há muitos que antes falavam, pregavam, não vou generalizar e lamento pela vida dos tais, que o Senhor tenha misericórdia e traga de novo para a peleja, para lutar conosco, mas muitos que brincaram com o Senhor caíram, muitos que brincaram com Deus tombaram, porque brincaram com a palavra, brincaram com a verdade, não estão mais temendo a Deus em espírito e em verdade. Quantos escândalos, quantos suicídios, quantos adultérios, quantas coisas, meus irmãos, têm acontecido, quantas coisas, meus irmãos, aí dizem, os desigrejados, tal, sim, é uma pena, eles saíram da igreja, mas o que aconteceu para eles saírem da igreja? Não estou aqui querendo dizer que justificando eles, não, eles não deveriam sair, mas o que aconteceu? Falta nossa, obreiros, líderes da casa do Senhor, que não pregamos a verdade mais, conhecemos a palavra, mas negligenciamos o ensino, não ensinamos o que deve se ensinar, porque seremos prejudicados por nossos superiores, não ensinamos porque senão seremos rechaçados, perseguidos, moderamos, colocamos na balança o que se fala com receio do homem. Por isso Deus está triste com a situação da igreja, por isso o mal sobrevém, a igreja deixou de orar e buscar ao Senhor. O livro de Juízes está recheado de exemplos, de fases do povo de Deus, que ora estava com Deus e Deus os abençoava, mas quando se entregavam à idolatria, se entregavam ao pecado, o que acontecia? Deus mandava juízo, Deus incitava inimigos contra os tais, até que eles se humilhassem de novo. Assim acontece com a igreja, assim acontece com a nação. Josué 3, versículo 5, Josué ele convocou o povo, santificai-vos para que o Senhor faça maravilha no meio de vós. Observa, meus irmãos, Deus quer santidade na igreja, Deus quer oração. Agora o que me chama a atenção, sabe o que é? Precisou alguém apelar para o presidente, para que este fizesse um vídeo apelando no celular de alguém para o jejum no dia 5. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Só que aí eu observei que muitas pessoas que falaram acerca desse vídeo, apenas 2 pastores, se não me falha a memória, que falaram de arrependimento, mas teve pastores que falaram, não, o jejum, seja você espírita, seja você umbandista, seja você ateu, seja você não sei o que lá, vamos jejuar. Para quem eles vão jejuar? Será que eles vão jejuar ao Deus Todo-Poderoso? Ou será que jejuarão aos seus intermediários? Para quem, certas religiões, quem disse que Jesus é uma religião? Não devemos jejuar ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala no livro de Jonas, no capítulo 3, que quando Jonas foi pregar para Nínive, para aquela cidade, o rei, primeiro, se converteu. Depois ele se converteu e chamou o povo, convocou a nação para que eles viessem a se arrepender, apregoou um jejum, se vestissem de saco. Primeiro lugar, meus irmãos, não adianta jejuar.
jejuar. Não adianta jejuar apenas se não houver arrependimento. Nós vemos nossos jovens, vemos nossas igrejas, é tanta festa, é tanto evento, é tanto almoço, é tanta janta, é tanta festividade, mas não tem consagração, jejum, oração. Certa ocasião, há poucos dias atrás, vi um vídeo de prédios em alguns lugares do Brasil, louvando nas suas varandas, nas suas casas e sacadas, muito bonito por sinal, mas as igrejas estavam do mesmo jeito, cantando, pastores cantando, igrejas cantando, cantores cantando, mas não se arrependiam, os cachês continuavam, os interesses políticos continuavam. Há muitas pessoas que estão falando lá com o presidente, eu sei, há pastores que estão ajudando o presidente, há pastores que estão orando pelo presidente, há um certo ministério aí que sempre teve uma vida de oração e jejum. O pastor de saudosa memória sempre chamou o povo para orar e jejuar, mas este pastor está lá com Deus na eternidade, porém agora precisou que outras igrejas, que outras pessoas convocassem o jejum agora, mundial, espetáculo, vamos jejuar, porque o presidente convocou. Por que não jejuaram antes? Por que não oraram antes? E outra, será que depois de domingo vão continuar jejuando? Vão continuar orando? E será que depois que tudo isso passar, vão continuar na vida de oração e jejum? A igreja de Atos, a igreja primitiva, não era uma igreja que orava e jejuava só quando vinha perseguição, não era só quando matavam Estevão, não é só quando perseguiam Pedro e matavam Tiago, quando perseguiam Paulo, não. Era uma igreja que vivia, tinha um cotidiano, uma rotina de oração e jejum e santidade. Por isso, meus irmãos, Deus era com aquela igreja, por isso havia sinais e maravilhas, e hoje não vemos disso. Hoje vemos, meus irmãos, milagres forjados, nós vemos curas forjadas para ganhar ibope. Muitos estão se achegando ao presidente, sim, com intenção boa e tal, mas maioria estão querendo o quê? Trazer fama. Olha, eu falei com o presidente, olha, o presidente foi na minha igreja. Não estou generalizando, são poucos que estão fazendo isso de maneira de boa índole, de boa fé, mas há muitos que estão querendo status para sua igreja, muitos que estão ali no meio da política, querendo fazer um intercâmbio entre política e igreja. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A igreja tem que orar pelas autoridades, a igreja tem que orar pela política, mas a igreja não deve misturar. Muitos estão dentro da igreja, aliado a certas coisas, a corrupção, debaixo dos panos, e o povo não sabe, mas Deus está vendo. E lemos aqui, o Senhor trará juízo toda a obra, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer juízo o que temos feito. Deus quer o quê? Que jejuemos sim, mas antes de jejuar, devemos nos arrepender, porque jejum sem arrependimento é o quê? É você reconhecer a tua falha, o teu pecado e abandonar a prática, porque se você apenas chorar e lamentar o que você fez, mas não abandonar a prática, é apenas remorso, é apenas você, sabe o que você está fazendo? Nós estaremos apenas o quê? Apenas fazendo uma dieta, apenas passando fome. Deus não vai responder. Jejum, ele é condicionado a arrependimento, a humilhação. Eu vi um certo irmão aí falar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar e buscar minha face, negativo. Todo mundo fala, né? É muito bonito esse versículo. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, né? Mas ninguém fala o versículo 13. E se eu fechar os céus? E se eu não mandar a chuva? E se eu mandar os gafanhotos? E se eu enviar a pestilência? Ninguém fala, né? Mas todo mundo quer falar do 14. Mas isolam o 13. Irmãos, Deus está enviando e vai enviar coisa pior. Deus vai tirar o povo dessa. Isso foi só Deus chamando para uma audiência. É apenas uma convocação para a igreja. Mas Deus quer conserto da igreja, homens que estão nos altares pregando com interesse de ampliar os seus negócios, homens que estão abrindo igrejas, parece que a obra está crescendo, mas estão querendo apenas reunir fiéis para levantar verba e atrair para o seu governo, apenas para seu rebanho, apenas para encher o seu cachê, apenas para trocar seu carro, ganhar suas mansões. Não tenho nada contra, temos as contribuições sim, o obreiro é digno do seu salário sim, só que há muitos que estão enriquecendo as custas da igreja, cobrando cachês, são estrelas da fé. Deus vai tratar. É a mesma coisa, meus irmãos, eu li na palavra do Senhor, a Bíblia deixa bem claro, meus irmãos, no livro de Números, capítulo 22, versículo 33, Balaão estava indo encontrar Balaque para amaldiçoar Israel. A Bíblia diz que a jumenta, ela desviava do caminho e Balaão açoitava, ela desviava do caminho e Balaão açoitava, até que o anjo apareceu, porque Deus abriu os olhos. Deus está abrindo os olhos através da mensagem. Deus está abrindo o olho, e essa jumenta tipifica, simboliza o que? A misericórdia de Deus. Quantos homens que estão na casa do Senhor e desdém dos profetas de Deus. Não estou falando aqui de falso profeta que fica profetizando e aproveitando profecia para apenas ganhar fama, não. Profetas que estão de verdade na presença do Senhor, que têm uma vida íntegra com Deus. Muitos estão sendo, meus irmãos, rechaçados, muitos estão sendo perseguidos, muitos estão sendo até mesmo esnobados, mas
mas Deus tem contemplado. Zombe do profeta, mas a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E eu quero dizer que a justiça de Deus está indo a teu encalço. Você da liderança de jovem, você que está colocando jovem a perder, não põe de joelho, não põe na oração, não põe no jejum, apenas a vida é um oba-oba, a igreja virou um encontro de amigos, virou apenas um clube social, virou apenas um encontro aos domingos. Não, não, a igreja é outra coisa. A igreja é lugar de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus completa em sua totalidade, ouvir sobre arrependimento, salvação de almas. Não é chegar lá na frente, a pessoa se ajoelhar chorando. Muitos dizem ter o Espírito Santo, choram ali, tudo bem, depois aí acabou o louvor, acabou a mensagem, acabou o Espírito Santo. Não, devemos andar na presença de Deus e nos humilharmos, rasgar nossas vestes, rasgar nossa alma, nos convertermos. Quantos adultérios escondidos, quantos pecados escondidos, pastores não falam nada, outros até querem falar, mas não falam porque vão perder o cargo, vão perder a igreja. Hoje muitas igrejas aí são avaliadas o desempenho delas, sabe como? Através do dinheiro. Se está entrando dinheiro é porque o pastor está fazendo um bom trabalho, mas se não está entrando é porque o pastor está matando a igreja, porque ele está pregando a verdade, está pregando contra o pecado. Muitos estão indo para o inferno e o sangue está na mão de muitos obreiros que prestarão conta. Observe lá, meus irmãos, em Esdras capítulo 10, Esdras chama o povo ao arrependimento. Observa, meus irmãos, a palavra do Senhor deixa muito claro também em Josué capítulo 7, quando, meus irmãos, Acã cometeu um grande pecado e ficou no meio do povo de Deus e sucedeu a derrota na cidade de Raí. A Bíblia, meus irmãos, deixa claro que Deus, ele não trabalha no meio do pecado. Há muitas igrejas aí pregando o Espírito Santo, falando o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está na vida de um e de dois ou de três. Outros pegam um grande avivamento, um grande movimento, mas Deus não está ali. São pastores falsos, pregadores falsos que estão pensando nisso aqui. Não vão desagradar pastor, não vão desagradar ninguém, porque vai perder a fama, vai perder a agenda. Meu irmão, eu te digo uma coisa, é melhor você desagradar o homem, é melhor você ser rechaçado pelo pastor, ser rechaçado pelos homens, do que você ser envergonhado e expulso do céu, não perder direito de entrar no céu. Observa, meus irmãos, muitos estão orando pelo presidente, muitos estão, meus irmãos, querendo ganhar fama com o presidente, muitos estão, meus irmãos, fazendo esse oba-oba do jejum aí, é muito bom, eu achei uma boa atitude. Sim, todos devemos jejuar, mas não é só hoje, devemos primeiro nos arrepender, jejuar hoje, jejuar segunda, terça, quarta, enfim. A igreja tem que orar e se consertar e abandonar o pecado, porque os juízos de Deus virão. Alguém disse, o princípio de dores está começando agora. Não, o princípio de dores já começou faz tempo. A diferença, vocês devem saber muito bem, as irmãs que estão ouvindo ou assistindo sabem, a mulher quando está próxima de ganhar o seu filho, as dores de parto elas já existem, só que à medida que vai chegando a hora da concepção, à medida que chega a hora do bebê nascer, as contrações, elas começam a ficar mais intensas e mais frequentes, mais rápidas e mais fortes, até que começa agora o neném a nascer. Observa, meus irmãos, que isso daqui agora é o aumento da contração. Esse vírus aí que veio para nos assolar não é nada diante do que está por vir. Coisas piores virão. Deus vai guardar o seu povo. Deus tem ouvido os irmãos, os obreiros, a igreja, as irmãzinhas, os irmãozinhos que oram, que clamam e solicitam justiça. Tem muitos calados profetas, mas eu quero dizer aqui, ainda tem Elias, ainda tem João Batista, ainda tem Estevão, ainda tem Mordecai ou Mardoqueu, como queira, que ainda está diante do Senhor, que não se curvou a Ramã, não adorou a Dagon, não se curvou a Mamon. Ainda tem Davi. Talvez você não tenha recurso, mas temos ainda Davis, que ainda tem pedrinhas no ribeiro, não tem armadura, não tem espada, não tem fama, mas tem as pedrinhas do ribeiro e com ela que o gigante vai cair. Ainda tem Sansão, que talvez com 1000 filisteus, com 1000 perseguições, você não tem estrutura para enfrentar todos, mas Deus deixou aí do teu lado e você não está vendo uma queixada, e com ela proezas acontecerão. Deus ainda vai operar na vida daqueles que temem. Deus ainda tem guardado o seu povo. Irmãos, oremos ao Senhor, vigiemos, convertamo-nos, larguemos, meus irmãos, as coisas deste mundo. Não vos embriagueis com vinho aonde há bebida forte e onde há contenda, mas enchamo-nos do Espírito. É a última hora. Jesus está vindo arrebatar a igreja, e muitos estão desdenhando dos pastores e pregadores que pregam a verdade, mas não desanimem, preguem a verdade, vivam a verdade, andem na verdade, deixem falar, prossiga, porque, meus irmãos, é hora da igreja fazer. Se esse presidente, se o nosso presidente, eu não quero ganhar fama, não estou nem preocupado com isso, que cresça o Senhor e eu diminua, não quero nem que prossigam divulgando o nome, nada disso, mas se este povo, se este presidente fizer igual Josafá, em nome de Jesus, entrar na presença de Deus
entrar na presença do Senhor, rasgar a alma, Deus vai agir, porque essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Se levantaram contra o presidente, estão usando o pretexto aí da doença para dar um golpe. Irmãos, coisa terrível, Deus já livrou este homem da morte. Deus já livrou este homem uma vez. Deus já livrou. Irmãos, para pensar. Este homem, será que ele consegue dormir? A alegria deste homem é quando ele vê a sua esposa e seus filhos, a sua filha. Mas quantos laços Deus não tem livrado deste homem? Quantos homens que estão lá do lado dele que se pudesse tirar ele do poder, tirariam? Mas Deus tem guardado ele. Agora, meus irmãos, ele sozinho não pode aguentar o peso, não. A igreja deve orar. A igreja deve se ajoelhar, abandona o pecado. Deus só vai ouvir a tua oração e o teu jejum se você abandonar o pecado. Larga o mundanismo, larga a vaidade, larga a sensualidade na igreja. Deus sabe muito bem quem é você na frente do celular sozinho. Deus sabe quem é você diante do computador. Larga essa vaidade. Jovem, abandona a vaidade desse mundo, a lascívia, a prostituição, a fornicação. Você, pastor, abandone os interesses. Tudo é dinheiro, tudo gira em torno do dinheiro. Abandone isso, porque tudo isso vai ficar. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Esta palavra não erra. Se o presidente fizer como Ezequias, que foi ameaçado por Senaqueribe e os seus oficiais, e se entrar dentro do seu quarto e abrir a carta e apresentar a Deus, Deus vai agir. Deus vai se manifestar. Jesus está voltando e virá juízos piores. Eu não vou mentir para a igreja do Senhor, não. Tem muita gente pregando aí que haverá uma prosperidade, tal sim. Haverá uma prosperidade, ausência de necessidade. O que é isso? Deus vai guardar seu povo. Deus vai guardar a nação brasileira, sim, mas os que se arrependem. Assim como Deus guardou Israel no Egito, Deus vai guardar seu povo, mas aqueles que não estiverem debaixo da palavra de Deus, Deus vai permitir que as pragas se cheguem a ele. E não adianta pregar prosperidade, não adianta pregar fora da palavra para apenas massagear o ego do povo. Os coaches estão aí. A mensagem hoje que é pregada é o quê? É que Deus vai abrir porta, é que Deus vai abençoar, é que Deus vai dar. Tudo coisas para este mundo, para você viver neste mundo como se tivéssemos muito tempo aqui. Meus irmãos, a trombeta está perto de tocar. A vinda do Senhor está muito perto e muitos estão dormindo. Muitos, meus irmãos, serão pegos despercebidos. Meus irmãos, observe bem. Depois do arrebatamento da igreja, eu quero ver esses pastores. Como é que eles farão para dar explicações aos que ficaram? Eu quero ver qual é o sermão, qual é o esboço teológico que eles terão, qual é a explicação e a justificativa que eles darão. Sabe o que vai acontecer? Ou eles vão tentar enganar o povo, ou eles vão fugir, porque a coisa ficará séria para eles, a cobrança será séria, o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Igreja do Senhor, é tempo de acordar, é tempo de despertar, se arrependa. É hora de se arrepender. Seja um cristão de verdade, senão a trombeta vai tocar e você vai ficar. Você não vai subir. A Bíblia, a palavra de Deus diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que muitos líderes, muitos mestres terão comichão, coceira nos ouvidos ao ouvir a palavra da verdade. Amontoarão doutores, pastores, apóstolos, conferencistas, reverendos, enfim, é tanto título, meus irmãos, que é tanta glória para o homem, é anel num dedo, é anel no outro, é anel até no dedo do pé, é glória para o homem, é um ego para o homem. Você pode ver que hoje para pregar você tem que ter o quê? Você tem que ter isso, tem que ter fama daquilo, senão você não é um bom pregador, meus irmãos. A Bíblia deixou bem claro, o apóstolo Paulo falando muito bem, que terão comichão nos seus ouvidos e colocarão mestres para proferir, para pregar suas próprias concupiscências e virando as costas para a sã doutrina. A Bíblia fala também na carta de Pedro, a segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, e muitos farão negócios de vós. O evangelho hoje virou negócio, virou uma fonte de renda. Hoje, meus irmãos, pouco está preocupado com a viúva, com o pobre, com os que estão na praça, com os que estão na Cracolândia, com os que estão na cadeia. Hoje o negócio é dinheiro, porque é mamon, a glória do homem, a glória do dinheiro. Hoje muitos estão pregando aí bonito, até parece pregarem a verdade. Outros estão até abrindo ministérios, não vou generalizar, ainda há igrejas de Deus, ainda há homens de Deus que pregam a verdade, mas há muitos, meus irmãos, que removeram os marcos antigos, e há muitos que estão abrindo igrejas, sabe para quê? Para lucrar, para prosperar financeiramente, com outros propósitos, sugando a lã das ovelhas, comendo a gordura das ovelhas, mas as ovelhas é do Senhor e ele vai cobrar conta. Muitos estão, meus irmãos, fazendo igual Ramã. Estão, meus irmãos, sabe fazendo o quê? Igual fez Ramã com Esther. Ele queria forçar a rainha, ele que agarrou as pernas da rainha e queria forçá-la a convencer o rei, mas o rei viu. O rei está vendo o que está fazendo com a noiva. Jesus está vendo o que estão fazendo com a igreja. Deus, ele vai cobrar contas. Muitos terão de prestar contas. Muitos estão, meus irmãos, como Acabe. Muitos líderes estão como Acabe. Muitos líderes estão
estão cobiçando a vinha de Nabote, estão matando os profetas de Deus, os Nabote de Deus, para depois pegar a vinha. Mas Deus está de olho, Deus está observando, e Deus vai pesar a mão. Já tem uns que Deus está tocando na saúde, já tem uns que estão tirando a própria vida, tem outros que vão dormir falando e vão acordar mudo, tem muita gente que vai dormir e não vai acordar mais, porque o juízo de Deus virá. E não tema, igreja do Senhor, você que guarda a palavra da paciência, você que não desanimou, você que persevera ainda na oração e no jejum, você que persevera na santidade, da doutrina do corpo, da alma e do espírito. Não vem com essa história de usos e costumes, não. Não vem com essa história de, político, não sei o que, não. Tem pessoa que é político que é do lado do bem, tem pessoa que luta pela igreja, temos que ser cidadãos e tem pessoas que estão lutando por isso, mas tem pessoas que estão usando a aparência do evangelho para apenas usufruir seus próprios interesses. Deus tem um encontro com você. A justiça do Senhor está ao teu encalço. E eu quero dizer mais, para muitos, a justiça do Senhor está na frente. Balaão, Números 22, 33. Ele estava indo para um lado, porque a jumenta estava indo para um lado, e ele estava querendo ir contra Balaque, e o anjo estava mudando o caminho da jumenta ali. Ele estava diante da jumenta e a jumenta se esquivando. É a misericórdia do Senhor. Mas vai chegar uma hora que Deus vai abrir o olho. E tem muitos aí que não vai nem abrir o olho. A própria espada do Senhor já está desembainhada. Tem muitos meus irmãos que estão aí, batendo na jumenta, mas a misericórdia de Deus, ela tem um limite. Porque quando vem a justiça do Senhor, meu irmão, minha irmã, não tem para onde fugir. Se converta. Se arrependa, jejue e ore, mas primeiro se arrependa, porque Deus, ele está cobrando santidade da igreja, grupos de oração, grupos de jovens, grupos de louvor, é gesto, é não sei o que. A igreja virou um espetáculo, não apaga a luz, pinta a igreja de rosa, de preto, de amarelo. A igreja hoje virou, meus irmãos, uma coisa terrível. David Wilkerson, na década de 70, 80, se não me falha a memória, falou do que aconteceria hoje em dia. Jesus falou lá atrás, Pedro falou lá atrás. Observe, meus irmãos, há pastores aí que estão, meus irmãos, com a trombeta tocando, estão pregando a verdade, estão rechaçados, mas esses terão um galardão no reino do céu. Agora, ai daqueles que omitem a verdade para agradar a liderança, para agradar a sede, para agradar o presidente, para agradar não sei quem. Volto a dizer, não estou generalizando, há homens de Deus, mas ai daqueles que estão colocando panos mornos em cima do pecado. Deus tem uma audiência com você, Deus vai te pegar, Deus vai te encontrar. Coisas piores virão neste mundo, e Deus vai cobrar de muitos que estão brincando com a palavra dele. E eu não tenho receio, eu não tenho medo, porque eu estou aqui, porque o Senhor me mandou. Eu tenho muito mais o que fazer do que ficar fazendo vídeo, mas eu estou aqui cumprindo uma ordem de Deus, e seja ela divulgada e compartilhada para a glória do Senhor. E Deus há de cobrar. Agora, você que anda na verdade, fica tranquilo. Continue orando, continue na verdade, porque Deus não vai deixar nada faltar. Deus vai fazer urubu, Deus vai fazer, meus irmãos, corvos trazer pão e carne para você, porque aquele que anda na verdade, Deus jamais deixa faltar sustento, provisão e alimento para você. Em nome de Jesus, guarde essa palavra, persevere, não desanime, ande na palavra do Senhor. Coisas piores virão. Deus vai ajudar o povo, mas o juízo de Deus virá, e as contrações, isso é só o começo. Deus há de agir com a terra, com o planeta Terra. Deus vai agir com a nação e principalmente com a igreja. Muitos têm se fingido na África, no Brasil, na Ásia, muitos têm agido vendendo um falso evangelho, mas perseverem na verdade. Não desanime, não se curve à estátua de Nabucodonosor, te jogue na fornalha, mas Deus está te esperando lá dentro. Fique com essa palavra, persevere, porque breve essa trombeta vai tocar e Deus irá levar o seu povo. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.